Vamos lá, galera. Divisibilidade é o próximo volume e a gente já precisa dar uma caminhada, né? Aula passada a gente apenas comentou a respeito do volume 1, tirou algumas dúvidas e eu deixei para vocês exercícios, né? Para serem entregues aí 15 dias depois da aula passada, ou seja, vocês devem ter mais uma semana, tá legal? Então vamos lá, divisibilidade. Bom, a divisibilidade, na verdade, ela tem a sua função, né, como determinação do resto da divisão de um número por outro. Se essa divisão for exata, significa que um número é divisível pelo outro. E você tem aí no seu material a divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11, tá? Mas a gente pode inventar e criar divisibilidades para qualquer número que a gente queira natural, tudo bem? Então, eu estou falando da divisibilidade por 7, mas eu poderia inventar um critério de divisibilidade por 15, certo? E assim vai, tá? Vamos lá. Eu não vou colocar cada um desses critérios aqui, porque você tem eles por escrito na sua apostila. Eu vou mostrar a principal função do critério de divisibilidade. Por exemplo, você tem que o critério de divisibilidade por 2, basta que ele seja um número par, certo? Então, vamos lá. Então, se eu pegar, por exemplo, 1415, eu sei que esse número não é par. Por quê? Porque o último algarismo não é par, né? O número é par quando termina em 0, 2, 4, 6, 8. Um desses algarismos no final, ele acaba sendo um número par. Então, como esse número termina em 5, ele não é par, tá? Ou seja, ele não é divisível por 2. Mas para eu provar isso, eu não preciso pegar o número inteiro. Eu pego só o último algarismo e divido ele por 2. 5 por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, e resto 1. Então, significa dizer que 1415 na divisão por 2, deixo um quociente lá que eu não preciso saber, e resto 1, ok? Então, se ele fosse par aqui no último algarismo, seria divisível por 2. Como não é divisível por 2, ok? Então, para eu saber qual é o resto que ele deixa na divisão por 2, basta eu pegar o último número. Show? Vamos ver aqui, por exemplo, na divisibilidade por 3. Se você for lá, 1415, né? Para ele ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. Então, vamos ver quanto é que dá a soma desses algarismos aqui. Vai dar 9 mais 2, 11. Então, a soma dá 11, ok? A soma é 11. Bom, a gente sabe que 11 não é múltiplo de 3, então esse número não é divisível por 3. Então, qual é o resto que esse número deixa na divisão por 3? Eu pego o próprio 11, tá? Que é a soma dos algarismos, e divido por 3. Então, 11 por 3 dá 3 e resto 2. Então, é a mesma coisa que 1415 na divisão por 3 também vai deixar resto 2. Tá ok? Então, essa é a essência do critério de divisibilidade, tá? É você descobrir o resto da divisão de um número por outro número, tá? Qual é o critério de divisibilidade por 6? É que ele seja divisível por 2 e por 3. Eu sei que ele não é por 2 nem é por 3, então ele também não vai ser por 6, tá? Qual o critério de divisibilidade por 4? É que os dois últimos algarismos formem um número divisível por 4. Então, por exemplo, 1415. 1415, os dois últimos algarismos, né, tem que ser divisíveis por 4, tem que formar um número divisível por 4. Eu já sei que aqui é 15, ó. 15 não é por 4, né? 4 vezes 4, 16, passa.
Então, seria o 3. 3 vezes 4, 12, para 15, 3. Então, eu sei que esse número não é múltiplo de 4. Logo, para eu saber o resto do número todo na divisão por 4, basta eu pegar os dois últimos algarismos. Show de bola? Então, 1415 na divisão por 4, deixa lá um quociente e o resto é 3, tá? Vou colocar aqui para você não se perder aí, se você quiser voltar. Isso aqui é por 2, né? Eu fiz aqui por 2. Aqui eu fiz, ó, por 3. Show. E aqui, ó, por 4. Tá legal? Qual é o critério de divisibilidade por 11? Vou botar aqui, ó, por 11. Tá? É que a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par tem que ser um múltiplo de 11. Então, vamos botar lá o 1415, né? Ó, da direita para a esquerda, você vai assim, ó, ímpar, par, par, ok? Então, a soma dos de ordem ímpar, quem são? 9. Show? A soma dos de ordem par, quem são? 2. Então, a soma dos de ordem ímpar menos a soma dos de ordem par, isso tem que dar um múltiplo de 11. Quanto deu isso aqui? 9 menos 2, 7. 7 não é múltiplo de 11, ok? Ou seja, 1415 não é divisível por 11. Além disso, 7 é menor que 11. Então, significa que 1415 na divisão por 11, na divisão por 11, tá? Vai dar resto 7. Pois a soma dos termos de ordem ímpar menos a soma dos termos de ordem par deu esse número aqui que já é menor que 11. E o critério de divisibilidade por 7, que não aparece lá entre, mas aparece em algum momento lá na sua apostila, esse comentário da divisibilidade por 7. Ao invés de ser os termos de ordem ímpar menos os termos de ordem par, a divisibilidade por 7 diz a soma das classes de ordem ímpar menos as classes de ordem par. Então, o número 1415, ele é um número apenas com duas classes. A classe a gente conta de 3 em 3, né? Da direita para a esquerda. Classe das unidades simples, classe das unidades de milhar. E como é que é isso? Soma das classes ímpares. Só tem uma classe ímpar, que é essa daqui. Então, é o 415 mesmo. Soma das classes pares. Só tem uma classe par, é a segunda classe, tá? E ela só tem um algarismo mesmo. Então, é isso aqui. Então, se eu fizer a soma das classes ímpares menos a soma das classes pares, vai dar 415 menos 1, 414. Então, para eu saber se esse número aqui, certo? Ele é divisível por 7, eu prego essa diferença aqui e divido por 7. Então, 414 dividido por 7, né? 6 vezes 7 aqui é 42, é pouco, então, quer dizer, passa, né? 7 vezes 5, 35, sobra 6, baixo 4, né? 7 vezes 7 são 49, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 9, 63, é o que cabe aqui, certo? É o que cabe aqui. E sobra quanto? 1. Então, como esse número na divisão por 7 deixou o resto 1, significa dizer que não é múltiplo de 7. Consequentemente, esse aqui também não é múltiplo de 7. E ele deixa o mesmo resto que esse aqui na divisão por 7. Então, 1415 na divisão por 7 vai dar lá um quociente e um resto 1. Então, é assim que eu vou trabalhar todas as divisibilidades, ok? Vamos para os exercícios.